Vimos então como utilizar o input e o output para comunicar de pai para filho, de filho para pai. Vamos então agora ver só como comunicar entre componentes que não se conhecem. Ora bem, há duas hipóteses disso acontecer. A primeira hipótese é a componente ou as duas componentes têm um pai em comum ou uma componente pai em comum. Ou então não tem uma componente comum e, portanto, não tem essa componente em comum. Como é que nós, ou seja, por exemplo, o caso que eu estava a dizer, por exemplo, a 4 comunicar com a 5, temos a componente 2 em comum, mas se eu quiser que a 7 comunique ali para a 6, não tem uma componente comum, portanto, e tenho que arranjar outra forma de fazer. Vamos ver o primeiro contexto, é importante que ambas as componentes têm uma componente, ou que têm uma componente pai em comum, ok? Ou seja, basicamente é simples, aliás, vamos utilizar aí aquilo, completar o exemplo que tinha estado a fazer nos outros vídeos, ou seja, vou fazer um output e depois a minha app component recebe e passa para a segunda outra componente via input, ok? Vamos então fazer o exemplo com aquele exemplo que temos estado a fazer. Muito bem, vou aproveitar o mesmo exemplo que tínhamos estado a construir, ou seja, aqui no meu price quoter que está a emitir um valor, não preciso de mexer nele, ele já está a emitir, portanto vai-me estar a emitir um preço e um stock symbol. Na minha componente estou a receber esses dados. O que é que eu preciso agora aqui de fazer? Na minha order component, que para já estamos só a receber a quantidade e o stock, aliás, vamos só aqui melhorar aqui um bocadinho isto. Aliás, vou pôr aqui. Para já vou aqui na minha template. Vou pôr aqui só uma. Deixa eu pôr isto dentro de um parágrafo, porque não? Pôr aqui esta minha app order dentro de um parágrafo. Só para. Oi, sorry. Dentro de um P. Ok. Só para isto ficar aqui por baixo. Deixa eu ver se isto me faz. Deixa eu fechar isto. Fazer aqui um refresh disto. Então. Ok, agora sim. Ok, pronto. Tenho ali o parágrafo e tenho aqui então a minha componente. Já agora também vou aqui à minha order component. Vou dar aqui também só para distinguir aqui isto. Vamos dar aqui um host com background color também diferente. Background, vou-lhe dar aqui sei lá, um cyan para aí, tudo bem. Ok, azul. Deixa só ver se isto agora já me aparece aqui com outra cor. Ok, pronto. Já agora também posso fazer aqui no meu order component, aqui no span, também podemos pôr aqui uma diretiva ngIf. Sei que ainda não falámos nisso, depois devemos falar sobre isso, mas já usamos aí um ngFor, um ngIf. Vou dizer aqui, enquanto se isto não tiver um stock symbol, para não aparecer o span, ok? Ou seja, desta forma. Pronto, ok, não tenho, só se eu tiver aqui qualquer coisa, ok, fizer o change é que ele me vai aparecer. Pronto, o que é que eu quero acrescentar agora aqui? Vamos aproveitar o valor que está a ser emitido para a app component para passar para a minha order component aqui e mostrar o valor disso. Quer isto dizer, então, também posso pôr aqui um texto dentro da order component para percebermos onde estamos, por aqui um BR também. Ok, e agora o que vou então fazer, vou acrescentar aqui mais uma propriedade, porque não, ok, vamos pôr aqui mais uma propriedade input e vou-lhe chamar price, porque não, ok, cá de ser um tipo number, enfim, ok, e aqui na minha template vou comprar tantas ações de não sei quantos ao preço de, e vou pôr aqui então o meu price, ok, que eu tenho aqui, price was on number, sim, que eu também posso pôr aqui um currency se quiser dentro, cá está, ok.
Ora bem, certo. Agora, o que é que eu preciso fazer? Na minha app component, já estou a receber aqui um price code, ou seja, eu vou alterar, ou seja, além de passar a quantidade, além de passar aqui o meu stock symbol, posso também passar diretamente então para a minha propriedade, neste caso que eu defini, acabei de definir price, ok? E igual. E vou passar por simplesmente para aqui. Aliás, o que eu preciso é isto: price code last price, que é o que está a ser emitido e que eu estou a receber aqui na minha componente principal. E acho que não preciso de mais nada. Ora bem, o que é que isto me vai fazer? Ok, não tenho nada. Oi, está aqui disconnect. Deixa lá só fazer aqui um refresh. Ok, não tem nada. Isto está-me a emitir aqui valores. Isto é o price coder, aqui é na app component, isto é na app component. Se eu puser aqui qualquer coisa, devo de, cá está, portanto, ou seja, dentro da order component, comprar 100 ações, estou a passar-lhe aquilo e estou-lhe a passar também o preço que está a ser emitido pelo price coder, ok? E portanto estou a passar dados de uma componente para outra componente, que neste caso tem a minha app component em comum. Era isto que eu vos queria mostrar. Amanhã na sessão presencial vamos então ver como é que criamos um serviço para o caso de não termos componentes. Deixa-me lá voltar aqui ao meu boneco. No caso, aliás, tenho aqui já o exemplo. Por exemplo, se eu quiser passar dados da 5 para a 6 para a 8, o que vamos fazer é criar aqui, na realidade, um serviço, um injectable service, ok? E, portanto, vamos injetar nas componentes e que vai emitir. Para isto, vamos utilizar também uns conceitos especiais, ou aqui uns elementos especiais. Deixa-me só fazer aqui um pequeno. Exato, que era isto que eu queria aqui fazer. Para isto vamos usar aqui, ou seja, um padrão de desenho, o meu mediator, mas através de um serviço, e para isto vamos usar aqui, e vou-vos introduzir também aqui duas classes muito importantes a nível da gestão de state, que é o Behavior Subject e o Subject, que me vai permitir gerir um state de toda uma aplicação e passar os dados para todas as componentes. Depois amanhã falamos melhor sobre isso. Até amanhã.